Olá a todos e todas, bem-vindos ao podcast do IEDC, que é um espaço criado para trocar ideias sobre ciências criminais, filosofia do direito e direito constitucional. Hoje, novamente, estou aqui com o professor Gustavo Mônaco, que é professor titular de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito da USP, e com a doutora Silvia Steiner, que é ex-juíza do Tribunal Penal Internacional e vice-presidente do IEDC. Para quem nos ouve pela primeira vez, esse capítulo do nosso programa é uma sequência, então a gente tem um primeiro programa que foi gravado sobre a questão da crise na Rússia, né, e a Ucrânia, muitíssimo interessante, em que se trata todas as questões de base. A gente falou ali bastante sobre os limites da diplomacia, do direito internacional. Falamos também sobre o TPI e os seus limites, né? Naquele momento, a gente estava ainda num ponto de tensão, né? Fazendo ali votos para que não chegássemos ao ponto atual, mas tivemos essa evolução que todo mundo acompanha pela televisão, rádio e qualquer outro meio de comunicação, de que a Rússia decidiu partir para um ataque militar, e hoje a ideia é comentar esses acontecimentos, né, também pela visão aí do direito internacional e do Tribunal Penal Internacional, considerando que se falou aí numa possível investigação para apurar essa situação atual. Nosso bate-papo hoje vai ser muito fluido, né? A gente já tem aqui meus convidados de hoje já são de casa, então pretendo que a gente faça aqui um bate-papo com uma troca de ideias muito solta. Agradeço a presença novamente aqui do professor Gustavo, da doutora Silvia, e queria passar a palavra para o Gustavo para que comece aí falando para a gente um pouco sobre o panorama dessa declaração de independência das províncias, como que se reconhece um Estado e todas essas questões aí que a gente está vendo na televisão. Gustavo, por favor. Muito obrigado, Rafael. Queria cumprimentar a Silvia, cumprimentar também aqueles que nos ouvem nas diversas plataformas do Instituto e dizer que é uma alegria, por um lado, estar junto com vocês, de outro, é uma tristeza, na medida em que nós augurávamos lá atrás que, se fosse para ter um segundo capítulo nessa conversa, que fosse para comentar um desfecho pacífico, mas, infelizmente, os fatos tornaram aquela nossa conversa relativamente datada, né? Então, é importante que nós agora retomemos alguns aspectos para que a gente consiga posicionar a questão no momento atual. Então, o primeiro aspecto que eu chamaria atenção é que depois que o nosso primeiro bate-papo foi ao ar, há um discurso do presidente Putin longuíssimo, em que ele lança as bases para o reconhecimento de duas repúblicas autônomas que fazem fronteira, ou fariam fronteira entre si, mas também com a Rússia e com a Ucrânia. O reconhecimento de repúblicas, de independência de estados, é uma prática antiquíssima no direito internacional e que está na base da descolonização, por exemplo, nas Américas, na África, na Ásia, etc., e que tem sido cada vez menos utilizada, embora ainda haja algumas circunstâncias em que isso é essencial, como aconteceu, por último, talvez, com o Sudão do Sul. Nós lembramos também aqui que Barcelona, na região da Catalunha, houve uma tentativa mal sucedida de uma independência, justamente por falta de apoio internacional, além da repressão e da reação do governo de Madrid relativamente aos catalães. Mas, de todo modo, o que chama a atenção ali é um assodamento que já
permitia a gente antever os atos de agressão que viriam logo a seguir, porque a declaração de independência propriamente dita, não sei se houve, né? Acho até que o Putin a antecipou em certa medida. É um reconhecimento unilateral, por ato expresso, né? Então a gente tem reconhecimento no direito internacional que pode ser expresso e outro que pode ser tácito. Tacitamente, isso acontece quando eu decido manter relações diplomáticas com esse Estado, seja no plano bilateral, mando um diplomata para lá, recebo o diplomata daquela nação no meu território, ou multilateral, vou para uma organização internacional, por exemplo, e aceito a presença daquele Estado estrangeiro naquele foro internacional. Expressamente, ela costuma ser feita por meio de notas diplomáticas, que são muito pensadas, muito calculadas, para não ferir suscetibilidades. Eu não me lembro de nenhum grande exemplo em que um presidente, um chefe de Estado, vá à televisão e faça o reconhecimento de um Estado. Isso costuma ser muito discreto nos escaninhos diplomáticos, né? Mas, como eu disse, isso já permitia antever uma estratégia de agressão, como a gente tem visto agora, à Ucrânia, que certamente, porque tem um desmembramento territorial, perda de população, perda de espaço para o exercício da sua soberania, como decorrência desse suposto, e eu estou usando suposto aqui porque é preciso a gente marcar essa ideia, é um reconhecimento muito específico, é um reconhecimento de uma parcela muito pequena da comunidade internacional, Rússia, Belarus, etc., e muito incipiente ainda. Então, a depender do resultado desse conflito, a depender de uma série de outros fatores, amanhã ou depois, essas áreas que hoje comporiam, pelo menos na visão russa, estados independentes, vão ser reintegrados ao território ucraniano. Na minha perspectiva, eu não sei se a Silvia vai concordar comigo ou não, eu acho que isso tudo faz parte de uma estratégia que o Putin traçou e que pode ser que lá na frente nós assistamos a uma circunstância em que ele tome controle de boa parte da região da Ucrânia e depois negocie com a comunidade internacional para recuar, né, vamos dizer assim, aos limites dessas repúblicas que ele declarou como independentes, que ele reconheceu como independentes, ou até um espaço um pouco maior. Vamos ver, isso tudo vai depender da reação que a comunidade internacional tem tido, que até agora também está muito focada nos aspectos econômicos, e quando dói no bolso, a gente sabe que as coisas saem um pouco do controle, né? Mas queria ouvir a Silvia também sobre a perspectiva dela desses últimos acontecimentos. Eu concordo com você, em primeiro lugar, em que essa alegada declaração de independência das duas regiões é muito mais um fator estratégico para o Putin, foi a forma que ele encontrou de invadir a Ucrânia sem ser acusado de invadir a Ucrânia, porque estava invadindo dois estados que ele declarou que eram estados não pertencentes à Ucrânia. Lembrando apenas que entre 2014 e 2015 nós já tínhamos acompanhado uma série de eventos exatamente nessa região, e que naquela ocasião não só Donetsk e Luhansk, mas outras 3 ou 4 províncias também haviam declarado a sua independência. E afinal foi apenas a independência da Crimeia que foi, vamos dizer, homologada, digamos assim, pelo próprio governo russo, e logo em seguida a Crimeia incorporada ao território da Rússia. De qualquer forma, eu acho que essa estratégia ela pode ter tido algum efeito na esfera militar, mas para efeitos do direito internacional,
ela não serviu para nada, se podemos dizer assim, porque, na verdade, já são vários os órgãos, a começar da Assembleia Geral das Nações Unidas, que reconhecem ter havido uma agressão, portanto, uma violação da Carta das Nações Unidas, na medida em que um Estado invadiu, com o uso da força, o território de outro. Quer dizer, do ponto de vista exclusivamente do direito, essa declaração de independência de Donetsk e Luhansk não teve efeito nenhum. E mais ainda, mais recentemente, outras frentes de invasão russa se verificaram, tanto no norte como no sul da Ucrânia, e o que levou a Assembleia Geral da impossibilidade do Conselho de Segurança expedir uma resolução reconhecendo a existência de agressão, mas a Assembleia Geral também, numa conduta não tão típica, não é, Gustavo, acaba por editar uma resolução no sentido de condenar os atos, lembrar das obrigações dos Estados diante da Carta das Nações Unidas, relembrar, recalling, todos aqueles preâmbulos, né, dos documentos oficiais das Nações Unidas, mas, na verdade, o próprio título dessa resolução é agressão contra a Ucrânia. Então, significando que as Nações Unidas reconhecem a existência de um ato de agressão. A agressão, vamos dizer, que vem definida desde a Carta de Nuremberg, foi reafirmada por resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 74, perfeitamente definida, e que volta a ser definida na mesma linguagem pelo Estatuto de Roma, em 2010, através da emenda de Kampala. Então, como nós discutimos na nossa conversa anterior, há questões de admissibilidade de uma eventual denúncia contra Putin perante o Tribunal Penal Internacional, na medida em que o Estatuto de Roma, quando descreve o crime de agressão, atribui, vamos dizer, a competência do tribunal para julgar aqueles casos em que o agressor é um Estado-parte. E, no caso, a Rússia não é um agressor, é um agressor, mas não é um Estado-parte. Mas o que nós vimos agora, recentemente, como uma evolução dessa questão, foi a declaração do procurador do tribunal, dizendo que ele já tinha recebido anteriormente da Ucrânia um pedido de uma declaração de aceitação de jurisdição ad hoc do tribunal, isso é possível, para crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então, e que estava em andamento na Procuradoria. Então, o que o promotor decidiu agora é juntar esses fatos atuais àquela declaração, que é de 2015, e vai pedir a uma Câmara Preliminar autorização para iniciar oficialmente uma investigação. Esse é um desenvolvimento bastante importante do ponto de vista do direito penal internacional, e eu tenho certeza que a Câmara Preliminar vai dar essa autorização e esses fatos serão investigados, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e, eventualmente, até genocídio, porque se tem discutido a prática de genocídio, mas, enfim, não o crime de agressão. Silvia, desculpa, Gustavo. Pois não. Diga, não, só para não perder o contexto aqui. Silvia, você poderia só explicar para quem nos ouve aqui e, eventualmente, não ouviu o primeiro programa, aquelas limitações de competência do TPI que você explicou no programa anterior, e o que mudou, né? Eu sei que você acabou de mencionar sobre um pouco agora sobre essa mudança, mas eu acho que ficaria mais interessante se pudesse trazer um pouco do que foi falado no anterior para quem nos ouve agora entender um pouco melhor.
Por que o tribunal pode atuar, por que não podia, enfim? O tribunal pode atuar, exercer jurisdição sobre crimes cometidos por nacionais de Estados-partes ou em território de Estados-partes. Então, é um tribunal, vamos dizer, cuja aceitação da jurisdição é voluntária, com exceção de situações que podem ser emitidas pelo Conselho de Segurança. Existe uma exceção a essa regra, que é aquela em que um Estado que não é parte, ela pode aceitar voluntariamente que o tribunal exerça sua jurisdição sobre uma determinada situação. E isso a Ucrânia fez 2 vezes, uma em 2014 e uma em 2015. Essas 2 declarações foram juntadas e que se destinavam que a Procuradoria examinasse principalmente os casos ocorridos de 2013 a 2015, vamos dizer, as manifestações chamadas de Maidan e os ataques que ocorreram em Luhansk, Donetsk, em Odessa, em diversos estados, onde entraram em conflito forças governamentais e forças pró-russas. Governamentais, eu digo do novo governo, não é? Da Ucrânia. Então, esse era o exame preliminar que estava aberto diante da Procuradoria. Mas como nessa segunda declaração a Ucrânia aceitou a jurisdição do tribunal sobre os fatos ocorridos a partir de fevereiro de 2015, e não colocou uma data final, a promotoria entende que, então, o exame de conflitos, eventuais conflitos no território da Ucrânia, está dentro desses parâmetros temporais. E é por isso que resolveu incluir, agora, na investigação, também os fatos ocorridos. Agora, isto só pode acontecer em relação ao crime de guerra e crimes contra a humanidade, porque para o crime de agressão não existe essa possibilidade de um Estado não parte aceitar a jurisdição do tribunal, porque o que se leva em conta é a nacionalidade do agressor, e o agressor tem que ser Estado parte, e no caso o agressor é a Rússia. Então, o crime de agressão está fora da jurisdição. A outra possibilidade seria o Conselho de Segurança remeter a situação ao tribunal, mas evidentemente que não vai fazê-lo na medida em que a própria Rússia tem poder de veto. Aliás, professor Gustavo, é outra coisa que traz novamente a discussão a necessidade de reformulação das competências do Conselho de Segurança. Não é possível, e nós já tivemos exemplos antes envolvendo outras potências, como o próprio Estados Unidos da América, em que um Estado possa ter poder de veto quando o que está colocado em cima da mesa é algo no qual esse Estado é parte interessada, diretamente interessada. Então, nunca vamos ter uma resolução do Conselho de Segurança que seja contra a Rússia, a China, os Estados Unidos, a França ou a Inglaterra. Isto não pode ocorrer. É como no judiciário, se o juiz tem um interesse no desfecho da causa, ele tem que se dar por impedido. É uma questão de ética, não é? E que eu acho que deveria vigiar também no direito internacional, mas não sei o que você pensa a respeito disso, Gustavo. Olha, Silvia, eu estou plenamente de acordo, mas só agregaria aqui um aspecto. Esse é o momento, né? Eu costumo dizer que é no momento do desespero que a gente se move. Quando a gente tem um prazo, por exemplo, para terminar uma tese, uma dissertação, alguma coisa na vida, é a hora que o prazo está acabando que a gente sai correndo para terminar aquilo que deixou mal parado por um período. Então, são esses momentos de crise que podem, de fato, movimentar essa temática. E esse ponto que você traz, ele é essencial. Quer dizer, o impedimento decorrente de um interesse direto de um desses estados deveria levar à não consideração da manifestação desse estado. É claro que isso poderia ter um efeito ricochete, vamos dizer assim,
aproximando de forma mais intensa os interesses russos dos chineses, assim como os dos americanos são razoavelmente próximos dos britânicos e às vezes dos franceses. E aí o outro exercerá, em nome do um que está impedido, esse poder de veto. Mas, de fato, o que chama a atenção nessa questão toda, e você pontuou isso muito bem, é o aspecto um pouco heterodoxo da atuação da Assembleia Geral nessa temática. Né? Uma temática que é de competência do Conselho de Segurança e que foi deslocada para a Assembleia Geral em razão dessa possibilidade que a Rússia tem de obstar a continuidade da análise naquele foro mais restrito que é o Conselho de Segurança. E aqui só uma provocação. Está certo, está errado? Não sei. Mas eu quero dizer o seguinte, é curioso que isso não tenha sido feito quando o, aspas, agressor, e aqui eu estou usando agressor não no sentido técnico da emenda do TPI, são os Estados Unidos da América do Norte. Né? Outro aspecto também que eu queria aproveitar o gancho da sua fala é mencionar uma estratégia que a Ucrânia, uma estratégia jurídica que a Ucrânia tem utilizado desde os eventos do começo da década de 10, que é uma estratégia judicial muito bem pensada e bem engendrada. Né? Há até quem comece a falar numa lawfare por parte da Ucrânia, porque são arbitragens que estão em andamento, temática discutida na Corte Internacional de Justiça, no TPI, etc., e que vão criando para a Rússia circunstâncias de necessidade de defesa muito específicas e um pouco variadas por conta das competências de cada um desses órgãos, e que desencadearam, inclusive, uma carta aberta de um dos advogados contratados pelos russos, que é o professor Alain Pelé, um grande internacional publicista francês, dizendo que estava renunciando ao mandato. Né? Ele discordando, ele que vinha defendendo os interesses da Rússia relativamente às situações na Crimeia, ele diz, olha, agora não, chega, basta, daqui para frente eu não vou mais. Né? E isso se liga também com essa estratégia que já foi, de alguma forma, adiantada pelo Procurador-Geral, de não esperar uma nova provocação e entender que aquilo está abarcado, até porque há uma continuidade na atuação russa na primeira manifestação ucraniana, que também pode vir a ser, de algum modo, utilizada na Corte Internacional de Justiça ou nos tribunais arbitrais que estão em andamento. Então, é um cenário em que nós temos visto a inteligência militar manifestada pela Rússia versus uma inteligência jurídica manifestada pela Ucrânia, que vai render aí alguns bons capítulos nos manuais de direito internacional daqui para frente, além de boas análises que certamente não só o pessoal de relações internacionais, como da área jurídica vai fazer daqui para frente desse episódio todo, e que a gente espera tenha um desfecho que consiga nos preservar enquanto humanidade, né? Porque a gente tem visto aí usinas nucleares, ameaças de utilização de arsenal militar nuclear, tudo isso coloca o medo desencadeado durante a Guerra Fria e que travou o Conselho de Segurança, e aí eu volto para o ponto de onde eu comecei para parar de falar também, leva a situação toda para um patamar muito parecido com aquele que foi vivenciado nos anos 60 e 70 do século passado, e que é muito preocupante. Bom, o recente recurso da Ucrânia à Corte Internacional de Justiça, na busca de uma opinião consultiva
sobre a interpretação da Convenção de Genocídio, porque a alegação da Rússia tem sido no sentido de que ela interveio porque genocídio estava sendo cometido contra as populações russas, principalmente nessa área do Donbass, né? Então, eu li a representação da Ucrânia, é muito bem postulada, vamos dizer, a questão de que a corte declare que a Rússia está fazendo uma interpretação falaciosa, mentirosa, da própria Convenção de Genocídio, porque essa é a competência, no caso, da Corte Internacional de Justiça. Então, ela não arriscou ainda ir mais longe para que a Corte declare que houve o crime de agressão, mas essa opinião consultiva ela pode ter efeitos muito importantes, porque se a Corte Internacional de Justiça reconhece que a Rússia interpretou mal a obrigação de proteção e de prevenção contra o genocídio da Convenção de Genocídio, isto realmente quer dizer contrário ao senso que o que a Rússia fez foi um ato de agressão. Então, é uma estratégia bastante inteligente. E agora, há pouco tempo, acho que ontem também, fiquei sabendo que o Conselho de Ministros da Europa também suspendeu a participação da Rússia no Conselho de Ministros da Europa, o que é, vamos dizer, também um fato inédito e, vamos dizer, bastante importante. E, vamos dizer, só me referindo ao que o Gustavo falou, né, que nós já tivemos, lamentavelmente, na história recente da humanidade, tantos outros casos de condutas típicas de agressão sendo praticadas por outras potências, em especial os Estados Unidos, e não houve essa mobilização da humanidade que está vendo em caso da Ucrânia. Então, eu só espero que este caso da Ucrânia também seja, vamos dizer, uma revolução na forma de a comunidade internacional reagir. Então, que se houver futuros casos de agressão, de atos de violência de um Estado contra o outro, que toda a humanidade, vamos dizer, partindo agora do exemplo dessa unificação, praticamente, da humanidade contra a invasão russa, que a humanidade se coloque contra toda e qualquer invasão, todo e qualquer ato de agressão de um Estado soberano contra outro. Então, a gente não pode, como eu tenho, às vezes, falado muitos amigos, mas os Estados Unidos também fizeram isso. Bom, mas isso não é desculpa para normalizar o que a Rússia está fazendo, ao contrário. Nós temos que refletir sobre o que está acontecendo agora, e da próxima vez que Estados Unidos, que França, Inglaterra, China, o país que seja, cometa um ato de agressão, a comunidade internacional toda se levante. Então, por isso que esse momento de reconhecimento de um ato de agressão no meu ver, é tão importante. Ô, Silvia, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta com a sua experiência de juíza lá do Tribunal Penal Internacional e o convívio que eventualmente você teve com os juízes da Corte Internacional de Justiça, que estão na mesma cidade, etc. Essa opinião consultiva que a Corte emitirá a respeito da configuração ou não de genocídio pelos atos que a Ucrânia vinha praticando e que na leitura russa configurariam genocídio e etc., isso pode ter algum impacto na análise que o Tribunal Penal Internacional, fará de casos concretos a respeito dos quais ela tem a competência, numa espécie assim de diálogo entre as cortes, e do ponto de vista temporal, será que há uma tendência dessa opinião consultiva sair antes e que possa ser usada pela jurisprudência do TPI para auxiliar na configuração ou não até dos atos de genocídio agora praticados pela Rússia? Porque, vai lá, a Corte dirá,
configura ou não configura? E ao dizer que, por exemplo, não configurava, ela vai dizer o que é que deveria haver a mais para se configurar. E aí a gente pode usar esse modelo para dizer, olha, está vendo? É exatamente o que a Rússia praticou eventualmente, claro que isso tudo corroborado pelas provas, etc., pelo devido processo legal. O que você pensa um pouquinho sobre essa temática? Bom, Gustavo, esse diálogo entre os tribunais internacionais a que você se referiu, ele é bastante frequente. Nós tivemos, a partir da Corte Internacional de Justiça, duas decisões muito importantes a respeito exatamente da interpretação do crime de genocídio, quando se referiu aos fatos ocorridos na extinta Iugoslávia. No primeiro caso, reconhecendo a ocorrência de genocídio na região de Srebrenica, apenas e tão somente, e no segundo caso, agora mais recente, contra a Sérvia, reconhecendo a não existência, a não configuração do genocídio. E ao fazer essa interpretação baseado nos fatos, interpretação da Convenção de Genocídio, a Corte Internacional de Justiça lança um precedente que, no meu entender, não digo que seja de aplicação automática e obrigatória, mas é um precedente do órgão máximo encarregado da interpretação dos tratados. Então, acho que é muito difícil um Tribunal Penal Internacional dizer, não, a Corte Internacional de Justiça diz que não foi genocídio, mas eu acho que foi. Então, eu acho que tanto as decisões da Corte Internacional de Justiça como as opiniões consultivas, elas têm um peso bastante considerável. Nós tivemos também, por exemplo, a utilização de precedentes da Corte Internacional de Justiça a respeito de imunidades de chefe de Estado, e que, se for o caso de o procurador pedir a prisão do Putin ou o comparecimento do Putin como acusado, ele vai invocar a imunidade de chefe de Estado. E o Tribunal Penal Internacional já utilizou esses precedentes da Corte Internacional de Justiça no caso referente ao al-Bashir, que, quando cometeu os crimes, também era um presidente em exercício. Então, não há como escapar dessa interpretação. E mais um dado que hoje foi confirmado: o Conselho de Direitos Humanos da ONU decidiu criar uma comissão de inquérito para a investigação dos fatos. E foi o caso relativo a Darfur se iniciou no Tribunal Penal Internacional a partir das conclusões de uma comissão de inquérito estabelecida pelas Nações Unidas, que foi, na época, chefiada pelo professor Antônio Cassese, penalista de SCOL. Então, essa comunicação entre os órgãos internacionais existe e é muito importante, para que a gente não tenha, em cada caso, que ficar reinventando a roda, não é? Reinventando argumentos que já foram decididos por outras instâncias. Você veja, Rafael, eu fiz essa pergunta para a Sílvia de propósito, que nada melhor do que a gente ouvir quem conhece e viveu na prática. Imagina. Mas os nossos colegas que eventualmente tenham uma atuação mais voltada para o direito interno e que sejam associados aqui do Instituto precisam conhecer um pouco desse constante diálogo que existe entre os tribunais e os órgãos administrativos das organizações internacionais nessa construção de um direito internacional que é vivo, que vai se fazendo na medida em que ele é vivenciado, né, Silvia? Exatamente, isso vai se fazendo em cima de cada caso concreto, tal como ele ocorre, tal como ele se desenvolve. É muito importante, é o fascínio do direito internacional, não é? Exato, falar em fascínio, eu estou aqui paralisado, só ouvindo aqui, eu não fiz nenhuma intervenção. Primeiro, eu não tenho condições intelectuais para isso. Segundo, porque eu estou aqui aprendendo absurdamente. Acredito que os nossos ouvintes e ouvintes estão na mesma situação. Que aprendizado. Esse segundo capítulo do nosso programa está muito, muito interessante. Eu queria agradecer muito. O nosso tempo, infelizmente, está acabando.
eu queria lançar aqui uma perguntinha no final, na verdade não uma pergunta, mas mais um pequeno assunto aqui para discutirem mais um pouquinho, a gente tem mais uns 10 minutos, que é o seguinte, considerando, né, que o direito evolui com os acontecimentos, uma questão que tem me preocupado muito é, será que não tem algo que possa ser feito, né, até pegando um link, se eu não estiver enganado com o que o Gustavo comentou sobre os vários países se unirem para melhorar a situação, assim, essa ameaça que é feita, né, não, já algumas vezes sobre o famoso botão nuclear do Putin, é uma questão que eu acho, assim, primeiro, né, acho que a gente está ultrapassando um pouco aquelas ameaças que tinham na época da Guerra Fria, talvez com, né, a gente tem tecnologias novas hoje, entre outras coisas. É possível aí, né, num cenário mais extremo, que a gente tem um problema planetário, né? Então, assim, será que a gente teria algum subterfúgio para tangenciar, talvez, alguma regra né, do Conselho de Segurança e tal, para melhorar nesse ponto, assim, para algum tipo de sanção, não imediata, né? Eu estou tentando fazer aqui uma pergunta isenta, né? Não quero dizer que a Rússia está certa ou errada, mas é uma questão que preocupa. Então, assim, o que a gente pode falar sobre isso, né? Bom, se você me permite, depois eu escuto o meu professor, eu dou só um palpite, depois eu passo para quem entende mesmo, que é o professor Gustavo, mas essa é uma pergunta de $1 milhão, Rafael, porque se discute muito, vamos dizer, entre os internacionalistas, a possibilidade de se reconhecer o estado de legítima defesa preventiva. Porque a legítima defesa, ela pressupõe, vamos dizer, o perigo que você age para impedir um resultado de um perigo iminente, um perigo que está acontecendo naquele momento. E isso se reflete também no direito internacional, porque se você simplesmente admite a possibilidade de uma legítima defesa preventiva, isso é a alegação que faz o Putin. Não, a OTAN está instalando bases militares, já instalou em todos os países aqui perto, um míssil pode atingir meu país em 10 minutos, então eu estou invadindo em legítima defesa. Então, é muito perigoso, no meu entender, muito modesto, a gente abrir as portas para reconhecimento dessa chamada legítima defesa preventiva. A não ser que o direito internacional consiga definir muito claramente o que é um perigo iminente. O que é esse iminente? É quando você já está com o revólver na mão, ou quando você sai para comprar arma, você só vai comprar uma arma, então você vai atirar em alguém. Mesmo no direito interno, é muito difícil estabelecer, vamos dizer, qual é o início de execução de uma conduta criminosa. No direito internacional não é diferente. Então, isso tem, bom, a definição de agressão como crime, veja bem, a resolução da ONU é de 74. Nós só conseguimos chegar a uma definição como figura criminosa em 2010. O direito internacional é muito lento. Então, pode ser que chegue um dia que se consiga realmente estabelecer quando que um perigo de um ato de agressão é iminente, portanto, autoriza a legítima defesa preventiva. Mas, por enquanto, eu acho muito arriscado. Não sei se o professor Gustavo concorda comigo. Eu concordo e acho que, de fato, a gente tem que dar tempo ao tempo. Não há agora soluções mágicas. Acho que o momento de crise é um bom motor para fazer com que os estados se ponham à mesa para negociar. Essa demora a que a Silvia fez referência para se definir, por exemplo, a agressão,
mencionada numa resolução da década de 70, e que só ganha uma tipificação em 2010, ela é decorrência do próprio modo de produção normativa no âmbito internacional. Ao contrário do que acontece no direito interno, em que você forma a maioria, muda a lei e está pronto, a lei pode entrar em vigor com maior ou menor prazo de vacatio legis, no âmbito internacional, a construção de um consenso, para que nenhum Estado imponha ao outro o seu modo de ver a questão, ela leva tempo. Leva tempo, a diplomacia é uma arte, e para continuar nesse paralelo que a Silvia começou fazendo sobre o direito penal versus, ou vis-à-vis o direito internacional, o direito penal e o direito internacional, eu diria o seguinte: vocês penalistas são capazes, numa conversa entre vocês, por exemplo, de olhar para o outro lado da rua e falar, olha ali, estão cometendo um crime. E aí você vai dizer para o outro, mas essa conduta não admite flagrante, por exemplo. E aí uma pessoa que passa e pergunta, mas e o direito? Porque o direito não vai fazer nada com aquilo que está acontecendo ali do outro lado da rua? Vai fazer, mas vai fazer ao seu tempo e ao seu modo. E esse tempo e esse modo também vão existir no âmbito do direito internacional. Todas as referências que nós fizemos aqui, há uma série de iniciativas que a Ucrânia e outros estados da comunidade internacional e organizações internacionais vieram tomando no âmbito das cortes, dos tribunais arbitrais e etc., vão, em algum momento, desencadear alguma forma de sanção. Agora, imediatamente, o que nós temos que, eventualmente, aproveitar, se é que tem algo a ser aproveitado disso tudo, é a urgência, a premência de que os Estados abram mão dos seus próprios interesses e construam um modelo de atuação do Conselho de Segurança, das Nações Unidas como tal, da própria OTAN, de outras entidades internacionais que seja mais consentâneo com a realidade atual. Até porque essa guerra não é uma guerra que se passa exclusivamente pelo viés militar. Nós tivemos notícias nos primeiros dias de confronto, depois a imprensa parou um pouco de falar disso, parou pelo menos de dar ênfase, mas há uma guerra cibernética em andamento. E isso desencadeia uma série de outras consequências para as quais talvez nem o direito penal, nem o direito internacional estejam 100% preparados. A professora Silvia Steiner, que está aqui, que falou que vai aprender comigo, mas nós é que aprendemos sempre com ela, é agora alvo, e alvo aqui na melhor acepção que essa palavra pode ter, de um livro em sua homenagem. Né? E há inúmeros estudos ali contemplados que colocam problemas contemporâneos do direito penal e do direito internacional, e a minha modesta contribuição com dois antigos orientandos meus nesse livro é justamente pensar o problema da cibercriminalidade em face do direito interno, os limites que os Estados têm para atuar quando são vítimas desses atos, que são difusos por natureza, que a gente não consegue decifrar exatamente quem sejam os seus agentes, etc. Então, eu não podia perder o gancho, Rafael, de fazer com que todos os associados que estão nos ouvindo e todas as associadas saibam que dia 8 agora de março, semana que vem, a Silvia vai ser agraciada com essa homenagem que todos nós prestamos de coração aberto, porque ela merece mais do que todos. Obrigada, professor. Nossa, não me faça ficar com uma crise de timidez agora, quando a gente está terminando aqui o nosso bate-papo sobre a guerra da Rússia, mas obrigada pela essa a intenção. Olha, de fato, a Silvia merece muitas homenagens. Essa é uma singela, apesar de feita com muito carinho, mas ela merece várias homenagens. Eu sou um fã, então fico aqui sendo suspeito, mas eu endosso aí todas as palavras do Gustavo.
Bom, gente, eu queria ter mais tempo para a gente discutir. De fato, acho que a questão é muito interessante. Eu acho que esses 2 capítulos do nosso programa contemplam aí muitas dúvidas de uma forma isenta, de uma forma profunda, né? Acho que a gente está servindo aí de meio de comunicação de qualidade para os nossos ouvintes, né, associados ou não. Queria deixar público aqui para quem nos ouve que a nossa ideia é, assim que as coisas forem acontecendo, renovar capítulos sobre a crise entre Rússia e Ucrânia. Então, sigam mais uma vez aí, quem ainda não faz isso, os nossos canais das redes sociais, principalmente o do Instagram e o do Spotify e YouTube, que é onde tem sido veiculado aí o nosso podcast e os seus capítulos. Já temos outros que foram gravados também bastante interessantes sobre outros assuntos. E é isso, eu queria agradecer muito ao Gustavo, à Sílvia, pela gentileza com que trazem informações tão sérias. A gente começa a ouvir aqui e fica perdido com tanto conhecimento. Eu acho que isso é um sentimento geral. Muitíssimo obrigado. Queria passar a palavra para as últimas, né, considerações de vocês. Peço a gentileza de serem um pouquinho breves por conta do nosso prazo aqui. Já estão puxando minha orelha aqui no pessoal da produção. E é isso. Eu só quero mesmo agradecer, é sempre um prazer estar com o professor Gustavo, a quem eu tanto admiro, e com você, Rafael. Só agradecer e esperar que nós tenhamos também um próximo podcast com os novos acontecimentos em relação a esse conflito. É isso, me somar a esse desejo de que nós consigamos voltar a nos reunir, porque acho que trazer discussões e informações, ela é não só uma forma de nós divulgarmos aquilo que eventualmente nós sabemos, mas de aprendermos muito, e eu aprendi demais com a Sílvia e o Rafael, e espero que você que nos ouve também tenha conseguido fazer. Muito obrigado. É isso aí. Aqui para reforçar os nossos canais, eu peço que as pessoas que nos ouvem e tenham interesse em conhecer mais sobre o EDC, acessem nosso site, que é www.institutoeduardocorreia.com.br. Sigam a gente no Instagram, que é @IEDC_. E também ativem lá o sininho tanto do Spotify quanto do YouTube. É só colocar na busca podcast EDC e usufruir aí do conteúdo que tem sido produzido com bastante carinho. Eu me despeço, fiquei tão à vontade aqui que esqueci de me apresentar. Eu sou o Rafael de Souza Lira, e até a próxima. Espero que com notícias mais favoráveis aí à humanidade, né? Para que a gente possa discutir aqui soluções e não problemas novos. Muito obrigado e até a próxima.